Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, senhoras e senhores, boa tarde e boa noite também, até porque o Clique Jornal ele é reprisado sempre às 21 horas para dar mais impacto àqueles ouvintes que preferem ouvir uma programação jornalística no período da noite. Iniciamos aqui mais um jornalístico, o Clique Jornal, que é aqui na Rádio CT, que a partir de agora cumpre o seu papel de levar informação, formação, entretenimento e música também, sempre com conteúdo diferenciado da mídia secular. E a proposta da direção de comunicação aqui do SINDCT é divulgar notícias de interesse da sociedade com uma visão crítica a partir do olhar dos entrevistados e de outros profissionais como advogados, médicos, artistas, ambientalistas, sindicalistas, cientistas também, enfatizando sempre a importância das parcerias estabelecidas. Conosco no programa de hoje o professor doutor Luiz Augusto Conrado. Professor doutor Luiz Augusto Conrado, ele é dentista de formação com doutorado em engenharia biomédica. Há 23 anos, ele se dedica aos estudos da bioestimulação, o que seria o tratamento através da luz. Há 5 anos, alcançou o objetivo de finalizar e eliminar as dores físicas através da luz. É aqui na Rádio CT que a gente conversa com esse cientista que está aqui em São José dos Campos, está no Parque Tecnológico, é que deu ali a base para a fabricação de um produto que elimina e erradica a dor física em qualquer ser humano. Professor, doutor Luiz Augusto, boa tarde, doutor. Olá, boa tarde. Um prazer muito grande estar aqui com você. Toda nossa, doutor, e eu gostaria de primeiro enfatizar aqui que o doutor, a sua incubadora é no Parque Tecnológico aqui na cidade de São José dos Campos. Isso, a princípio a gente começou com as pesquisas, né? E a gente publicava muito em revista indexada em inglês, mas poucos liam. Uhum. Daí nós tivemos a ideia de nos tornar um empreendedor. E aí nós fomos para a incubadora do Parque Tecnológico e como já deu tempo da incubação de 3 anos, agora nós partimos para uma outra etapa que seria montar essa empresa já sem a proteção da incubadora, né? Então é um voo solo. Com vida própria. Com vida própria, perfeito. Professor Luiz Augusto, o ouvinte ligou o rádio agora e fala professor, doutor, a incubadora do Parque Tecnológico. Bom, o senhor criou o Findador, que é a Biotherapy, é um produto, é uma máquina. O que seria ela, doutor? Não vamos falar no fim da dor, né? Porque a dor ela é bem generalizada, né? Mas na realidade a gente faz um tratamento com o estímulo da luz. Ou seja, dentro do nosso corpo, nós temos uma série de hormônios, de enzimas, uma série de células que elas vão sintetizar esses hormônios. E uma vez essas células estimuladas, elas liberam esses mediadores químicos e hormônios capazes de acelerar um processo inflamatório e aliviar com isso a dor, né? Esse é a invenção Isso. que detecta esse problema no corpo físico. Que na realidade, todos nós fomos formados com uma formação alopática, de tudo ter que dar remédio. Mas a gente esquece que o nosso corpo ele tem a solução para isso. Não adianta eu tomar um remédio, eu estou remediando. Quem tem que reagir é o meu corpo. E a luz, nós descobrimos que ela tem essa capacidade de estimular aquilo que nós temos,
né? E daí, essa luz ela vai acelerar o metabolismo celular e nós vamos conseguir, então, uma resposta bastante favorável em benefício da gente mesmo. Doutor, lá no rico estado do Paraná tem um ditado que diz o seguinte: velho que não anda, desanda. Os médicos, os curadores, as pessoas do Paraná, os antigos, eles diziam sempre que as pessoas idosas deveriam andar ao sol, tomar sol, que é o melhor remédio para o corpo. Então, é baseado nesse aprendizado, nesse princípio. A luz, ela é fonte de vida, né? Tudo no universo é através da luz. Então, a luz através da luz se gerou a matéria. E a matéria, ela gira, ela tem movimentos. Através dos elétrons, dos átomos, né? Ela gira. Então, nós sempre fomos formados nessa formação alopática e os remédios têm efeitos colaterais. E a grande procura foi evitar esses efeitos colaterais. Tá? E o que acontece é o seguinte: nós sempre vimos o nosso tratamento em 2D. Como é 2D? 2D só na fase bioquímica. Mas nós esquecemos da parte biofísica. Então, esse processo vibracional, ele vai trazer energia. Na realidade, o nosso corpo é uma bateria. Ela gera, através das mitocôndrias, gera um potencial elétrico. E essa energia, ela caminha por todo o nosso corpo, né? Tanto é que hoje se usa os pontos de acupuntura, que você tem os canais de energia. Além dos nervos que carrega a parte elétrica, nós temos os canais de energia. E esses canais de energia é que fazem a nossa vida. E você pode ver quando uma pessoa morre, um animal morre, você olha para o olho dele, o brilho é diferente. Parou de ter vida. Exatamente. Professor, neste caso o senhor foi buscar nos ensinamentos dos antigos essa questão. Primeiro, a questão do idoso, tomar sol. Sim. Nas penitenciárias, o Brasil é o segundo do mundo com massa carcerária. É uma questão, é uma indicação da OMS, da Organização Mundial da Saúde, que os encarcerados devem tomar sol. Perfeito. Isso ali é uma recomendação médica. Tem tudo a ver, porque a gente pensava que só a planta precisava de sol. Só a planta faz a fotossíntese. Mas o organismo vivo também precisa do sol. É através do sol que você faz a vitamina D. É através da vitamina D que você tem a calcificação dos ossos. Não adianta eu tomar cálcio, né? Cálcio sandós, cálcio disso, cálcio aquilo, porque esse cálcio não tem onde fixar. Então nós temos que estimular o osteoblasto a sintetizar colágeno, e esse colágeno é um osso mole que vai ser calcificado. E a vitamina D entra nesse processo. Que ela é gerada pelo sol. Pelo sol. Professor Luiz Augusto, então vamos retroceder mais ainda, porque a conversa ela vai crescendo, ela vai tomando o rumos que consegue dentro da gente pegar uma direção. Há quanto tempo e como que o senhor começou a estudar essa questão da vibração de luz no corpo humano para estimular o corpo e a amenização da dor? Na realidade, eu sou dentista de formação, né? Formei na turma de 76. Aonde, doutor? Em Araçatuba, Faculdade de Odontologia de Araçatuba, Unesp. Unesp de Araçatuba, isso. 1973. Seis. De lá para cá eu comecei a trabalhar clinicamente e mesmo do tempo de acadêmico eu tinha a ambição de trabalhar com pesquisa. Então meu pai era dentista, a gente pegava os casos mais importantes, levava para os professores e a gente publicava. Dentro da faculdade já tinha os 10 trabalhos publicados, enquanto eu estava fazendo o curso acadêmico. Isso há 40 anos atrás? Isso há 40 anos atrás. E como eu estava numa cidade muito pequena, eu não tinha outras ambições. Até que num dia, quando eu comecei a montar um consultório em Alphaville, em São Paulo, né, começou, então eu fiz amizade com o pessoal do Rotary, e surgiu a possibilidade de fazer um curso, que era um professor que estava chegando dos Estados Unidos, de MIT, que ia dar um curso sobre laser no consultório do Dr. Osmar de Oliveira, que era comentarista esportivo. Doutor que fumava uma barbaridade também. Então, eu fui fazer esse curso, e lá encontrei esse professor que me falou sobre as possibilidades do laser.
Ele falou assim, estou indo para os Estados Unidos, quem quiser, eu posso trazer um aparelho desse. Eu falei assim, traz um para mim. De raio laser. De raio laser, na época era laser. Eu falei, traz um para mim, quanto custa? É $1.000, pode trazer. E tinha mais 50 metros, só que ninguém se interessou pelo assunto. Que sorte, hein? Aí ele foi no meu consultório depois de 40, 60 dias, foi entregar. E falou assim, Conrado, eu vi que você perguntou muito, você tem umas ideias, você foi o único que comprou o equipamento. O que você espera do laser na sua profissão? Eu falei assim, eu espero que o laser possa cortar um dente. Esse professor que veio do Haiti para o Brasil... O MIT. Ah, o MIT? O MIT. Ah, sim. É de Boston. Ah, ele era um professor americano? Ele estava fazendo pós-doutorado lá. Ah, sim, era o brasileiro. O brasileiro que estava fazendo pós-doutorado lá. Mas da MIT em Boston, nos Estados Unidos. Isso, Estados Unidos. Ah, ok. E aí ele falou assim, olha... Você pergunta muito, você se interessa. O que você espera? O que você espera? Aí eu falei assim, eu espero que o laser possa, além do que você falou, possa cortar um dente, possa tratar um canal, possa fazer isso, pode fazer aquilo. Eu falei assim, você tem umas ideias interessantes. O laser corta uma chapa de aço. Por que não pode cortar um dente? O laser pode matar bactérias. Por que não pode ser usado na forma que você quer? O problema nós somos todos físicos, nós estamos montando um centro de laser, somos todos físicos e engenheiros. Nos faltam profissionais com conhecimento da saúde. Poxa. Vai visitar São José dos Campos. E foi através dessas visitas que eu comecei a me interessar, que eu larguei tudo que eu tinha no interior e vim para cá. Me mudei para São José dos Campos. Vendi tudo que eu tinha lá, me mudei para São José dos Campos e comecei a trabalhar com pesquisa. Doutor, mas aqui o senhor foi para onde aqui em São José dos Campos? Eu fui para a Univap. Em 95, formaram o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Univap. Lá eu fiquei trabalhando nos grupos de estudo, depois começou o mestrado, depois veio o doutorado. Eu fui sempre frequentando nisso. Além disso, São José dos Campos me propiciou a possibilidade de eu ter um instituto como o ITA, que eu frequentava muito, o CTA, a parte de materiais, e também o INPE, que eu trabalhei lá no setor de pesquisa em desenvolvendo o diamante CVD. Atenção, os cientistas do INPE, está aqui um ex-colega, então, do INPE, do CVD. CVD é Chemical Vapor Deposition, onde que eles faziam um diamante artificial, e com esse diamante eu consegui colocar no ultrassom, fazer uma broca, que eu posso cortar um dente sem girar o motor. Ele vibra e eu consigo cortar o dente, tirar uma cárie, né, sem ter aquele barulho irritante do alta rotação e sem ter dor. 95% dos casos a gente faz sem anestesia. Isso no seu consultório? Isso, meu consultório. Foi o único? Não, nós desenvolvemos isso aí num produto. Existe esse produto hoje no mercado. Mas esse o senhor usou no seu consultório? No meu consultório. Aqui em São José o senhor atuou como dentista? Isso, como dentista. O senhor fez um diamante... Isso, através do gás do lixo, que é o metano, e hidrogênio. São dois gases que, através de um reator, ele se transforma no produto mais duro da natureza, que é o diamante. E aí consegui tirar a cárie de um dente... Sem aquele barulho do alta rotação. E qual era o som dele? Ele faz um barulho vibracional, né? Então ele faz um chiadinho só. Quer dizer, a pessoa tem medo daquele barulhinho. Isso. E aí passaram a não ter mais. E aí nós mostramos que em 90% a 95% dos casos eu não preciso de anestesia para cortar um dente. Exatamente. Então, com esse... Qual é o nome desse aparelho do diamante? Seria a odontologia ultrassônica, do CVD. CVDentos chama esse produto. Então podemos dizer, em alto e bom som, que a odontologia ultrassônica foi desenvolvida por cientistas aqui do INPE de São José dos Campos. Perfeito, sim, com certeza. Sensacional. Não era necessário a anestesia. Perfeito. E com isso ganharam-se vários prêmios lá da FINEP, mesmo os trabalhos da em Brasília, foram várias vezes as premiações que teve com esse produto. E o senhor era... E eu participei inteiramente da pesquisa. Quer dizer, a estante está cheio de troféus. Sim, sim. Sensacional. Doutor, qual é o nome do produto? É CVDentos. CVDentos. Isso. Primeiro aparelho ultrassônico do mundo. Do mundo. Sim. Feito aqui em São José dos Campos, pelo senhor Isso. E pelos cientistas do INPE aqui de São José dos Campos. É um produto que depois... foi batizado, foi registrado e se vendeu o mundo afora. Está se vendendo o mundo afora. Até hoje. Até hoje.
Então, até hoje, o senhor tem royalties desse produto? Não, porque quando eu fiz, eu não me preocupei muito com isso, né? Aí, depois eu parti para esse lado da luz e deixei com o pessoal do INPE, porque eles já tinham a empresa formatada nesse setor, então eles que ficaram com o produto. Eu só participei de publicações, algumas coisas assim. Isso é sensacional. Sim. Mas está aqui o reconhecimento. Eu gostaria até que o senhor pudesse, mais uma vez, falar o nome desse produto. Qual é o primeiro? É produto ultrassônico para tratamento odontológico. Ultrassônico para tratamento odontológico. Isso. Feito em São José dos Campos, que o senhor participou. Perfeito. Nós vamos para um breve intervalo, doutor. E na volta, eu quero voltar a falar da luz, como é que depois desse ultrassônico, desse aparelho, essa broca ultrassônica, como foi retomar os estudos para amenizar a dor através do Biotherapy. É esse o nome? Biotherapy 2. Um breve intervalo e a gente volta já com o professor doutor Luiz Augusto Conrado. Ele é dentista de formação com doutorado em engenharia biomédica. Há 40 anos atrás, né? Se dedica aos estudos da bioestimulação, que é o tratamento através do tratamento da dor através da luz. Um breve intervalo e a gente volta já aqui no Clique Jornal. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Energia elétrica. Fique ligado. Somente pessoas com conhecimento técnico devem executar trabalhos em instalações elétricas. E atenção, quando houver tempestade com descargas atmosféricas, os raios, desligue os aparelhos das tomadas e evite atender ao telefone. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Pedofilia não é brincadeira, é crime. Pelos sites de bate-papo ou e-mails podem chegar mensagens e apelos para que crianças e adolescentes participem de jogos online, assim como convites marcando encontros secretos. Essas mensagens podem esconder intenções de abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Se você gosta de esportes, ação e desafios e está completando 18 anos, vai se surpreender com as Forças Armadas. Procure a Junta de Serviço Militar do seu município e aliste-se. Você só precisa levar um documento de identificação, comprovante de residência e 2 fotos 3x4. Para saber mais, acesse defesa.gov.br/serviço_militar. Ministério da Defesa, Governo Federal.
Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Conversa de hoje é sobre a Biostherapy. É um equipamento criado aqui em São José dos Campos pelo professor Luiz Augusto Conrado, ele que também é doutor em engenharia biomédica e criou esse equipamento que arranca a dor através da luz. Nesse próximo bloco, vocês terão a oportunidade de conhecer mais sobre esta invenção aqui do estado de São Paulo. Mas antes, uma informação relevante para o senhor e para a senhora que chega aqui nos estúdios do Clique Jornal da Rádio CT é que a venda de cerveja pode ser proibida, como era em estradas federais. É um projeto no Senado brasileiro que pretende vetar de vez o comércio de bebidas alcoólicas ao longo das BRs brasileiras. Mas o Vitor Abreu, o repórter Vitor Abreu, ele conversou com o David Duarte Lima, do Instituto Brasileiro de Segurança do Trânsito, e vai trazendo essa informação para você. É com você, direto no assunto, Vitor Abreu. Um projeto de lei do Senado quer proibir a venda de bebidas alcoólicas ao longo de todas as BRs. Seja o comércio em lojas de conveniência, restaurantes, bares e qualquer outro estabelecimento. A ideia é dificultar o acesso ao álcool para quem está dirigindo. De acordo com uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde, condutores alcoolizados têm 5 vezes mais chances de se envolverem em acidentes. Para o professor David Duarte Lima, presidente do Instituto Brasileiro de Segurança no Trânsito, a conscientização dos condutores deve vir antes de tudo. Conscientizar o condutor que ele não pode dirigir sob efeito de álcool. E isso precisa ser explicado. Primeiro, porque diminui os reflexos. E segundo, muda o comportamento. E mudar o comportamento na direção de um veículo, né? O indivíduo, o condutor, passa a negligenciar risco, dirigir em excesso de velocidade, não respeitar os demais usuários da via. Isso é feito por meio de educação, de sensibilização e de campanha. Atualmente, bebidas alcoólicas são vendidas em postos de combustível pelas rodovias, apenas com a proibição de não serem consumidas no local. Para o professor Davi, impedir de vez a venda à beira das estradas pode não surtir muito efeito. Nada impede, por exemplo, que o indivíduo, que o condutor, ande mais 200 metros, 300 metros dentro de uma pequena cidade, à margem da rodovia, por exemplo, e lá compre bebida alcoólica, coloque no carro, ou mesmo beba ali em um bar próximo à rodovia. Agora, o projeto aguarda a decisão final da Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Se aprovado, vai para a Câmara dos Deputados. Reportagem Vitor Abreu. Valeu, Vitor. Tá aí uma boa informação. Antigamente era proibido, depois liberaram e hoje está aí na iminência de ser proibido mais uma vez. Agora, dando continuidade aqui, professor Luiz Augusto Conrado, depois do ultrassônico, que é a broca ultrassônica que não precisa de anestesia para tirar a cárie do dente, o senhor começou a fazer o estudo da luz ou ainda fazia paralelo? Nós estávamos fazendo paralelo. Uhum. Né? Nesse período, então, a gente trabalhava muito com laser. Só que o laser, ele era de muito baixa potência, era em torno de 5 miliwatts. A tecnologia da época não permitia potências maiores. Né? Mesmo assim, eu comecei, com esse laser que veio dos Estados Unidos para mim, eu comecei a aplicar em terapias de pós-extração de dente incluso, que o pós-operatório era muito chato, precisava muito antibiótico, muito anti-inflamatório. E quando eu aplicava a luz laser, embora numa área pequena, né, eu conseguia resultados assim, em 48 horas, não ter que dar mais medicação nenhuma para o paciente, estava tudo cicatriciado. Após a pessoa fazer uma cirurgia no dente, tirar um dente, receitava-se um antibiótico. Isso, antibiótico anti-inflamatório. Com essa aplicação da luz, eu tirava, por exemplo, antibióticos tinha que dar por 15 dias, até 30 dias. Em 48 horas eu tirava toda a medicação. Não tinha edema, não tinha dor, estava tudo cicatrizado. Então eu aplicava a luz em cima do coágulo,
antes de eu suturar. E o resultado era maravilhoso. Professor, com isso foi animador ver os resultados 2 dias depois. Isso. E aí eu comecei a pensar, por que não aplicar em feridas, em áreas maiores como hérnia de disco, com pé diabético, uma escara? Só que podia ser aplicado, mas era muito trabalhoso. Trabalhar milímetro a milímetro, 1 minuto, 2 minutos em cada ponto. Então era demorado. Foi aí que eu tive a ideia de substituir o laser pelo LED. Aí meu professor falou assim, eu falei assim, professor, eu queria trabalhar com LED para substituir o laser. Ele falou, você tá doido, rapaz? O mundo inteiro trabalha com laser porque um Harris, aluno meu, quer fazer um trabalho desse. Sensacional. Né? Esse foi o start do eu posso, eu consigo. Isso. E aí falou assim, ó, você quer fazer, você faz, mas eu não ponho fé. Falei assim, se o laser tem um comprimento de onda, o LED tem o mesmo comprimento de onda. Se o laser precisa de uma potência, eu consigo a mesma potência com o LED. Só porque o laser é colimado, ele vai daqui a 1 quilômetro, o feixe dele, você vê aqui aquela linha, né? O LED não vai fazer isso. Mas na primeira camada de pele que tiver, ele já vai espalhar. O LED também vai espalhar. E foi o trabalho. E aí eu comecei a fazer com LED. Com LED, comecei a fazer... O senhor tirou o laser... Isso. E aplicou ali... Eu peguei um caninho, um cano de água, fiz um cluster com 7 LEDzinhos comprado na Santa Efigênia. Tá? Fiz um sisteminha óptico ali e comecei a aplicar em uma ferida num tornozelo. Em 40 dias estava tudo fechado. 40 dias. Aí eu se fosse pelo laser, levaria... Talvez o laser teria o mesmo resultado. Só que era muito mais demorado a forma de aplicação. O laser eu estaria aplicando em milímetro a milímetro. O outro eu estava aplicando em 1,5 cm. Ah, ok. Então teria o mesmo resultado e tem até hoje o mesmo resultado. Isso. Só que a aplicação... A área de aplicação é bem maior. É bem maior. E bem mais barato o custo também, né? Aí mais barato que o custo do... E aí, doutor? E aí eu comecei a fechar essas feridas. Eu mostrei para os professores lá. Falei assim, nossa, você não quer salvar a tese de uma aluna? Eu falei assim, tudo bem. O que está acontecendo? Nós fizemos câmara hiperbárica em 60 casos, câmara hiperbárica. Só 3 fecharam. Não dá para defender a tese assim. Tinha que ter... Tinha uma casuística melhor. Tinha que ter uma casuística melhor. Assim, então vamos pegar 12 casos e vamos aplicar LED. E desses 12 casos, 10 fecharam. Em tempo recorde, 30, 60 dias. Tá? Só que nesse período que eu estava lá nesse hospital fazendo câmara hiperbárica e a luz, eu percebia que tinha alguns pacientes pálidos, né, sem cor. Falei, você tem exame de sangue que você fez recente? Falei, tem, traz para mim. Eu fui ver a taxa de hemoglobina, que era para estar em 16, estava com 7, estava com 8. Então, o que deu para entender? Que como você está recebendo uma oferta muito grande de oxigênio... Através do laser? Da câmara hiperbárica. Através da câmara hiperbárica, você está recebendo 3 atmosferas de pressão de oxigênio. O organismo entende, para que eu vou fazer hemoglobina se eu tenho oxigênio em oferta? E aí, quando a pessoa parava de fazer câmara hiperbárica, estava debilitado. E eu, com minha luz, eu ativava, eu otimizava aquele pouco oxigênio que tinha naquele sangue e a ferida continuava fechando. Sensacional. E foi nesse período que eu comecei a publicar. E fui fazer revisão bibliográfica, né? Estudar, e eu vi que a NASA estava fazendo o mesmo trabalho que eu. E sem saber de nada. Simplesmente ideia minha, e fui bater com a NASA lá em cima. Como é que estava o estágio desta aplicação? A NASA ou o Dr. Luiz Augusto? Quando o senhor foi entender, eles estavam procurando descobrir o que o senhor já sabia? Não, na realidade aconteceu isso foi em 2002, 2003, foram simultâneas. Só que eles já estavam publicando, né? E tantos em astronautas que ficavam lá 6 meses, 8 meses, 1 ano no espaço, quanto em submarinos, pacientes que trabalhavam em submarinos na ausência do sol. E essas feridas não cicatrizavam. E com esse chuveiro de LED, tanto é que saiu com o nome LED da NASA. Só que esse produto ficou a nível de pesquisa e não se transformou em um produto comercial. E eu entrei para a área comercial. Que o senhor fez. Isso, eu tenho a patente desse produto. O senhor patenteou, isso. Até porque estava na hora de patentear, porque os Estados Unidos já estavam fazendo. Isso. Então, o senhor é o pai
do LED. Da fototerapia com LED aqui no Brasil. Fototerapia com LED. Agora, o nome dado a essa aplicação é fototerapia. Fototerapia. Pode ser laser terapia, LED terapia. A fototerapia, que seria a fotônica, são os fótons que vão atuar dentro da célula. Doutor, professor Luiz Augusto Conrado, o senhor patenteou em que ano? Até porque o senhor teve uma lição da broca, né, ultrassônica. Sim. E aí, mais do que nunca, o senhor patenteou em que ano? Em 2007. Há 10 anos atrás. 10 anos atrás. Patenteou. Isso. Só que eu patenteei no Brasil. Porque para você fazer uma patente fora, é $5.000 cada país. E nós não temos apoio de ninguém para fazer isso. Então, se eu vou fazer em 10 países, são $50.000 que eu tenho que dispor para conseguir uma concessão a nível mundial. E não tenho certeza se eu vou conseguir comercializar lá fora. Que seria hoje R$200 mil. Isso. Bom, no Brasil, então, o senhor garante? O Brasil está garantido. Agora fora, bom, agora dá para ganhar também. Sim. Esses $200 mil. Sim. Bom, Biostherapy é o nome e você pode encontrar aqui em São José dos Campos o Biostherapy 2 e o Bios Infra Red, que é o infravermelho. Infravermelho, é isso? Isso. Então, só que esse infravermelho que você está falando aí é uma outra tecnologia que eu consegui através de tecidos. O Bios Infrared é uma cerâmica que eu ponho dentro de um tecido e esse tecido em contato com a pele do corpo, ele emite infravermelho. Então eu trato o corpo através de luvas, através de joelheira, tornozeleira, camiseta, bermudas. Fisicamente? Fisicamente. Mesmo dormindo, você recebe a irradiação. Bom, então a gente faz assim, nós vamos para um breve intervalo. Na volta, eu quero continuar falando do Biostherapy, em relação à dor, e quem é que pode usar, e dar na sequência sobre os produtos de Bios Infrared, que são produtos que joelheira, tornozeleira e etc. Olha, um breve intervalo e a gente volta já com o professor Luiz Augusto Conrado. Ele é cientista brasileiro, é dentista de formação e o mais interessante, o doutor, ele conseguiu atacar a dor, estimular o corpo a rejeitar a dor. Um breve intervalo e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Se você gosta de esportes, ação e desafios e está completando 18 anos, vai se surpreender com as Forças Armadas. Procure a Junta de Serviço Militar do seu município e aliste-se. Você só precisa levar um documento de identificação, comprovante de residência e 2 fotos 3x4. Para saber mais, acesse defesa.gov.br/serviço_militar. Ministério da Defesa, Governo Federal.
Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's. Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra e interruptor diferencial residual DR. Eles protegem sua família contra choques elétricos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Conosco, então, o professor Dr. Luiz Augusto Conrado. E olha, professor, eu quero, nesse momento, registrar aqui algumas entidades que estão acompanhando esse bate-papo com o senhor aqui, o INPE e o DCTA aqui de São José dos Campos, lá no Parque Tecnológico, onde o senhor iniciou a incubadeira, o CEMADEM, tem um fórum de ciência e tecnologia que congrega mais de 30 entidades. É um aqui, outro ali, sempre ligados aqui na Rádio CT. O CPTEC de Cachoeira Paulista, o CTI de Campinas, que é o Centro Tecnológico de Informação Renato Archer, CLBI em Natal, no Rio Grande do Norte, também nos acompanhando esse bate-papo, que é o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno. A CLA em Alcântara, no Maranhão, centro de lançamento lá de Alcântara, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, também acompanhando lá o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, e nos ouve também naquele calor do Centro-Oeste brasileiro, a unidade regional do INPE, lá na Avenida Doutor Hélio Ponce de Arruda, sem número, no Bosque da Saúde, acompanhando e acenando aqui nos nossos computadores esse bate-papo desse cientista brasileiro e paulista também, viu, doutor? Muita gente acompanhando, muita gente ouvindo essa nossa conversa. Mas antes eu quero trazer aqui uma outra informação irrelevante, porque é din-din, é o primeiro PIS de 2018 que começa a ser pago para os brasileiros e vão receber já a partir dessa semana os correntistas da Caixa nascidos em janeiro e fevereiro. Então preste atenção, porque tem PIS, tem dinheiro na Caixa para você, e quem não tem conta e nem poupança pode sacar a partir de quinta-feira, dia 18. Mas a Beatriz Fidelis, ela tem maiores informações desse dinheiro que chega em boa hora para sanar algumas dívidas que ficaram do Natal e do Réveillon. Beatriz Fidelis, vamos lá, direto no assunto, Beatriz. O primeiro PIS de 2018 começa a ser pago. Quem nasceu em janeiro ou fevereiro começa a receber nesta terça-feira o benefício do PIS referente ao ano de 2016. Essa data só vale para quem tem conta corrente ou poupança na Caixa. Quem não tem pode sacar o dinheiro a partir desta quinta-feira, dia 18. Tem direito os trabalhadores inscritos no PIS há pelo menos 5 anos, que trabalharam por no mínimo 1 mês em 2016 com carteira assinada. É necessário ter recebido até 2 salários mínimos enquanto trabalhava. O valor do abono salarial varia de R$ 79 a R$ 937. É possível sacar o dinheiro em um caixa eletrônico da Caixa, Casa Lotérica ou correspondentes Caixa Aqui, além das agências da Caixa. Para tirar dúvidas e saber se tem direito ao abono, há o aplicativo Caixa Trabalhador. Também é possível acessar o site www.caixa.gov.br na página Benefícios e Programas ou ligar no telefone 0800 726 0207. De Brasília, Beatriz Fidelis.
Muito bem, Beatriz, muito obrigado pela sua participação e a gente continua aqui no Clique Jornal, nessa conversa muito interessante do Biostherapy. Biostherapy é um produto idealizado, começou na Univap aqui em São José dos Campos e culminou com aqui no Parque Tecnológico, e hoje é uma empresa que produz o Biostherapy e outros produtos também que o senhor e a senhora terá a oportunidade de ouvir aqui no Clique Jornal. Foi através do professor Dr. Luiz Augusto Conrado, ele é dentista de formação com doutorado em engenharia biomédica. Há muitos anos, há mais de 20 anos, ele se dedica aos estudos da bioestimulação. Doutor, falar em bioestimulação, o senhor inventou uma máquina através da luz que ele arranca a dor de dentro da pessoa? Como é? Na realidade é o seguinte, o nosso corpo, como eu disse, é uma bateria. Ele depende de estímulos elétricos para estimular um nervo. E normalmente quando você tem um processo inflamatório, o pH fica ácido. E o pH, ele tem muito a ver com a parte elétrica, tá? E uma vez que esse pH está ácido, você chama para essa região células com procedimentos de clastos, de absorver, de fagocitar, tá? Uhum. E quando você tem um processo inflamatório instalado, você tem o processo álgico da dor, além de todo o processo que não deixa aquela célula, ela entra em um processo degenerativo e não de reparação. Quando eu jogo a luz, eu vou primeiro corrigir esse pH, eu vou estimular células como células endoteliais a liberar o óxido nítrico, que controla o edema, então vai diminuir o inchaço. Tá? Eu vou ter células que estimulam uma substância chamada superóxido desmutase, que é o anti-inflamatório endógeno do corpo. Eu não preciso tomar um anti-inflamatório, eu tenho no meu corpo, eu só preciso estimular. Então eu vou estimular essas células, vou estimular o óxido nítrico, que é para drenagem, e ele tem um efeito de analgesia. Então no caso, por exemplo, de uma pessoa, por exemplo, que não consegue levantar o braço, está com dor, né? Eu com 4, 5 minutos de aplicação, eu consigo fazer essa pessoa levantar o braço. Tem pessoas que, por exemplo, têm hérnia de disco, não conseguem flexionar o corpo mais que 20 graus. Depois de 5 ou 10 minutos de aplicação, a pessoa põe a mão no pé. Os professores, os médicos, eles ficam abismados. Falam assim, eu não anestesiei o paciente. Parece que eu anestesiei o paciente, mas foi só luz. Tá? Só que eu estou tirando a dor praticamente momentaneamente, tá? Mas só ela que poderá voltar porque eu tenho uma inflamação instalada. No decorrer de 5, 10 sessões, que eu vou continuar aplicando a luz, eu vou tirar a inflamação, vou corrigir esse pH, e aí eu consigo restabelecer condições de normalidade para esse tecido, sem usar a medicação e sem ter efeitos colaterais produzido por esses medicamentos. Apenas com a aplicação da luz. Da luz. Você põe essa luz em contato com a pele, o bocal do aparelho em contato com a pele, com uma ligeira pressão, e deixa lá 30 segundos, 1 minuto e meio, em cada ponto. Então eu vou analisar a área anatômica e vou cobrir essa área anatômica, e dessa maneira eu consigo bloquear a inflamação e a dor. Doutor, nós já falamos do idoso que toma sol, do encarcerado que toma sol. Agora eu quero chegar na questão do quarto. Está deitado, quarto escuro, acende a luz, aquela luz incomoda. Por que incomoda? Porque a luz, então, definitivamente, ela é viva. A luz, que acontece? No nosso organismo, nós temos algumas barreiras para a luz. A primeira é a água, a segunda é a hemoglobina, e a terceira é melanina, a cor da pele. Então essa luz que eu uso é uma luz vermelha que ela sai fora das barreiras. Tá? Então saindo fora da barreira eu consigo maior penetrabilidade. Então, por exemplo, para saber como funciona, por exemplo, você faz uma cultura de célula, você põe um feixe de laser e uma célula aqui. Você vê que a célula vai caminhar em direção à luz. A célula vai direto para a luz? Direto para a luz, tá? Em meio de cultura. Aí você tira o núcleo da célula, ela continua fazendo o mesmo processo. Mas como? Se você tirou
o cérebro da célula. Uhum. Mas o que acontece? Quem comanda isso é a mitocôndria. A mitocôndria é a fábrica de energia. Que está dentro dentro da célula. Dentro então, da célula. A mitocôndria é que vai buscar luz. A mitocôndria precisa da luz para aumentar o metabolismo. Doutor, sem nenhum remédio. Sem nenhum remédio. É apenas a aplicação da luz. Isso. Bom, a terapia de úlcera, de pressão. Então, nós temos, assim, por exemplo, pessoas que estão acamadas, né? E conforme ela deita, forma uma pressão, uma isquemia. Aí você vê uma região avermelhada. Se você não cuidar disso, ela vai formar uma úlcera que a gente chama de escara, úlcera de pressão. E ali, muitas vezes, você perde dias e dias, você toma o leito de uma pessoa por causa de uma úlcera dessa. E basta 2, 3 aplicações para você evitar uma úlcera dessa. Bom, então a Biostherapy, dentre as suas indicações clínicas estão terapia de úlcera de pressão, preventiva e curativa, úlceras varicosas, que aceleram o tempo de cicatrização. Perfeito. A questão da diabetes, o pé diabético, que acelera também a cicatrização de quem... O que é o diabético, por exemplo? Você tem uma resistência insulínica, essa insulina, o açúcar não consegue entrar dentro da célula. Então você se alimenta da glicose, do açúcar, esse açúcar começa a passar perante os vasos, e o açúcar ele vai queimar a íntima da artéria, e você vai diminuir a luz, então vai faltar sangue nas extremidades. Daí então forma-se então as feridas, o pé diabético, o dedo diabético, e a luz ela vai desinflamar a artéria por dentro, aumentando a flexibilidade dessa artéria e a passagem de sangue. Bom, então, professor, Dr. Luiz Augusto Conrado, nós vamos para um breve intervalo agora. Na volta, eu gostaria de saber aonde tem uma clínica para se aplicar a Biostherapy ou aonde conseguir esse equipamento. A gente pode falar sobre isso? Pode falar. No próximo bloco, o professor Dr. Luiz Augusto Conrado, ele vai explicar para você que você pode ter uma máquina contradora dentro da sua casa. Um breve intervalo e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Se você gosta de esportes, ação e desafios e está completando 18 anos, vai se surpreender com as Forças Armadas. Procure a Junta de Serviço Militar do seu município e aliste-se. Você só precisa levar um documento de identificação, comprovante de residência e 2 fotos 3x4. Para saber mais, acesse defesa.gov.br/serviço_militar. Ministério da Defesa, Governo Federal. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente. Participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB.
doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas. De todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Conosco, o professor doutor Luiz Augusto Conrado. Ele é o criador do Biostherapy. É um equipamento que tira a dor com algumas aplicações. Para você entender, você que ligou o seu smartphone agora, o seu computador, é como se fosse um aparelho de infravermelho, só que é muito mais potente e muito melhor de se usar e com resultado muito grande. Bom, nós temos 10 minutos ainda, mas então vamos continuar e deixar essa materinha para o final ou então para o programa de amanhã. Professor, eu vejo aqui que o site da Biostherapy Biosinde, né? Biosinde, é isso? Biosinde. Bom, o ouvinte, os cientistas, as pessoas acompanharam. Então, eu quero tudo na internet. Sim. A loja virtual, qual é? Biosinde, na realidade é Biosinde, né? Biosinde, exatamente. .com.br. Então, atenção, você pode acessar pela internet www.biosinde ou biosinde.com.br. O que é que a pessoa vai encontrar nesse site, professor? Olha, vai encontrar toda a matéria, toda a explicações do que acontece com o nosso corpo, com a célula. Existe uma explicação ali. E ali você, por exemplo, você tem várias figuras de várias feridas, pé diabético, escaras. No que você clica em cima da figura, tá, aparece o protocolo de aplicação. Então, qualquer pessoa pode aplicar. Então, normalmente, esse equipamento foi feito para clínica, para profissionais da área da saúde. Mas pela praticidade que o equipamento, ele é a bateria, tá? Então você pode pôr no bolso, na bolsa, levar para o campo, levar para outra cidade, levar para outro apartamento, outra casa. Então ele é bem prático, né? E aí você pode fazer a aplicação. É um equipamento que você pode ter na cabeceira de sua cama. Então, se você tem um filho que está com acne, você pode diminuir o acne. Se você está com queda de cabelo, você pode aplicar no cabelo. Ele vai... Queda de cabelo? Sim. Sensacional. Então, alopecia areata, por exemplo, se aquelas rodelas brancas que não nasce cabelo, eu estou publicando um trabalho agora que em 5 sessões, depois de 6 meses, está com quase 10 centímetros de cabelo, que nasceu numa área que era totalmente sem cabelo. Tá? Que sensacional. Então o ex-presidente do Senado lá perdeu dinheiro fazendo implante. Sim. Olha só. Inclusive agora existe muitas outras possibilidades, pessoa que está com um cabelo muito ralinho, enquanto tiver o bulbo capilar, você pode fazer com que esse bulbo se fixe melhor e o pelo vai engrossar. E o pelo engrossando sai um segundo fio. Em cabelos assim mais ralos, então você faz a aplicação de células tronco. Você tira o sangue, você centrifuga o sangue, isso pega numa o clínica. plasma. No caso numa clínica. Você pega o plasma, fotoestimula o plasma, estimula as células tronco. E reaplica. E com microagulhamento, você aplica esses fatores de crescimento no cabelo. Aí você consegue regenerar tudo. Bom, então, para estética, para enfermagem... Para fisioterapia, setor esportivo. Agora, o setor esportivo, os times brasileiros, começando até pelo Corinthians, tem um aparelho desse? Tem equipamento.
né? O Corinthians, por exemplo, tem 10 equipamentos. Então, por exemplo, o Renato Augusto era um cara que estava lesionado. Ele não era mais para jogar. Então o Joaquim Grava, com esse aparelho, ele conseguiu fazer com que o Renato Augusto jogasse, voltasse a jogar, e hoje está arrebentando na seleção. É verdade. Professor, e esse aparelho, como ele é? Ele se parece com o quê? Ele é uma pistola, né? Como se fosse um joystick de... como se fosse um detetor desses que lê código de barra. Ok. Tá? Então, só que ele, em vez de ler, ele vai emitir uma luz. E no que você emite a luz, você estimula a microcirculação, estimula a oxigenação dos tecidos. E não teria, por exemplo, ele não emitiria gases, alguma coisa que pudesse interferir no dia a dia? Não. É uma luz totalmente inócua. Você não tem efeitos colaterais. Então vamos supor, a programação dele é para jogar lá 30 segundos, é para jogar 1 minuto. Ah, mas você errou, jogou 5 minutos, jogou 10 minutos. Aconteceu alguma coisa? Nada. Simplesmente, ele não vai atuar em cima de tecido sadio. Se você tiver um processo inflamatório, tiver um processo degenerativo, ele vai atuar em benefício do organismo. Caso contrário, ele não vai interferir em DNA. Não interfere em nada sadio. Não, nada sadio. Só no que está ou lesionado. Na realidade, ou praticamente é uma luz inteligente. Ele faz o corpo a reagir de uma forma inteligente. Como é que o senhor se sente vendo o sucesso desse aparelho que o senhor criou? É gostoso, porque aquilo que a gente idealizou, né, no laboratório, que a gente viu em cultura de célula, que você viu fazendo nos coelhinhos, nos ratinhos, né? Hoje a gente está aplicando em pessoas. Estou colocando em times de futebol. Grandes clínicas já estão usando. Hoje já tem mais de 2.000 equipamentos desses no mercado brasileiro, fora no exterior. Tá? E a gente vê esse resultado todo, então a gente fica envaidecido de que aquele sonho que eu tinha se transformou em realidade. E eu vivo disso. Eu não tenho outra fonte de renda. Eu vivo do meu sonho, daquilo que eu idealizei. Não é mais o dentista. Não é mais um dentista, já é um pesquisador, um empresário. Um pesquisador. Isso. Aliás, a Bios Equipamentos Médicos. Bios Equipamentos Médicos. Que é uma empresa que pesquisa, desenvolve e comercializa para o mercado equipamentos e produtos, é alta tecnologia. Isso. É uma empresa assim, interessante porque eu sou muito mais uma empresa de pesquisa do que comercial. Eu, antes de colocar no mercado, eu pesquisei isso aí. Eu procurei saber a origem, o que está acontecendo dentro de cada célula. E eu, sabendo disso, me dá credibilidade, me dá segurança para estar falando isso para você. Agora, professor Luiz, a pessoa quer, o senhor falou o tamanho, parece um secador de cabelo. Isso, é pequenininho. Um pequeno, um código de barras e tal. E para a pessoa adquirir esse Bios Therapy? Então, você pode entrar no site biosinde.com.br ou pode entrar no telefone. É 12 3923 7668 ou 3876-7713. Vou ficar com esse último. Área 12 3876-7713. Isso. 3876-7713. Ou então entra na internet que tem todas essas informações. E ali entra no Fale Conosco. Entra lá, navegue por todos os sites. Tem várias entrevistas minhas, várias notícias. Que a pessoa pode conferir. Pode conferir. E depois entra na loja, Fale Conosco. Né? E ali vai falar com o nosso secretário, ou até pessoalmente comigo, tá? Para tirar de mim todas as dúvidas que possa ter. Agora, quem é que deve ter um aparelho desse, um Bios Therapy? Uma clínica, uma entidade, um time de futebol? Quem? Então, hoje esse equipamento foi desenvolvido para clínicas, para fisioterapia, para o pessoal da enfermagem, para UTI, para hospitais, né? Mas os times de futebol estão tendo. Até novidade, como um padre, né? Ele comprou para deixar na sacristia para os fiéis usar. Então tem muita gente com feridas de 10 anos, 15 anos, que não cicatrizam. Então ele deixa lá para a pessoa trocar o curativo. Na hora que trocar o curativo, já aplicar. Aplica por 5 ou 10 minutos aquela luz. Isso, é muito simples a aplicação, qualquer leigo pode aplicar. E não tem efeitos colaterais, não tem. O laser, por exemplo, pela Anvisa, é um classe 3, porque ele pode
jogar o feixe de luz, pode bater numa área espelhada e voltar com tudo no teu olho. Já o LED isso não acontece, é um classe 2, porque à medida que você distancia, ele aumenta o feixe e consequentemente diminui a energia aplicada. Então é muito melhor do que o laser. O laser. Sim, sem dúvida. Então o LED, essa tecnologia, vem para substituir os lasers já existentes. É uma novidade, uma inovação com melhor qualidade de ciência e tecnologia. www.biosind.com.br www.biosind.com.br. Lembrando que o professor Dr. Luiz Augusto Conrado, ele desenvolveu esse aparelho que ele pode simplesmente arrancar a dor num tempo de quanto, mais ou menos? 10, 15 minutos. Em 10, 15 minutos. Isso. Ela pode voltar. Pode voltar, aí continuando fazendo o tratamento, você controla o processo inflamatório ali instalado. Muito bem. Dentre as suas indicações clínicas estão terapia de úlcera de pressão, a varicosa, pé diabético, no pós-cirúrgico, controle da dor, da inflamação, queloides, hiperplasias, nasalgias de hérnia de disco. Tem gente que opera e continua doendo. No caso aí, a gente muitas vezes evita cirurgia. Você pega um túnel do carpo, pega uma hérnia de disco, são processos inflamatórios. Não adianta operar. Você tem que reduzir o quadro, o processo inflamatório, reduzir o edema, reduzir a inflamação, você consegue evitar uma cirurgia, por exemplo. Da hérnia de disco, então, se aplicar antes... Perfeitamente, consegue evitar. E nunca mais terá a dor? Nunca mais terá a dor, desde que faça um trabalho preventivo de tração, de ver o que está acontecendo, né? Em primeiro lugar, antes de falar qualquer quadro, a gente precisa fazer uma boa anamnese, precisa de uma radiografia, de uma ressonância magnética, e a gente vê que muitas vezes é um processo inflamatório simples, que a luz tem condição de reverter o processo. Dores articulares e reumáticas, lombalgias, tendinites e a melhora da mobilidade e performance de atletas também. Isso. Professor Luiz Augusto, nós falamos tudo, agora um detalhe. Anvisa, eu tenho que perguntar para o senhor, é um equipamento legal do Ministério da Saúde? Perfeito. Então, grande parte dos nossos custos foi para tirar a Anvisa. Então, existe uma série de protocolos que a gente precisou passar. Então, existe dentro da fábrica a necessidade de fazer o processo da vigilância sanitária. Tem os POPs, o procedimento operacional padrão, que nós temos que observar, tá? Então, o nosso produto ele passou tanto pelo Inmetro quanto pela Anvisa. Uma vez que passou por todos esses processos, então vai para Brasília, onde é homologado, e esse produto, então, ele serve para ser trabalhado em toda a área de saúde. Professor Dr. Luiz Augusto Conrado, muito obrigado pela sua entrevista. Sucesso nesse equipamento, nesse empreendimento e principalmente sucesso para as pessoas que não suportam mais a dor. Eu que agradeço a oportunidade desse espaço, né? E eu fico à disposição de todos, né? Porque a pesquisa ela é muito fechada, o pesquisador trabalha muito sozinho. E então a gente precisa de um espaço desse para mostrar o que a ciência está avançando e, na realidade, conseguir melhorar toda a população sem o uso de medicamentos e os seus efeitos colaterais. Muito obrigado. O doutor Luiz Augusto Conrado, ele é dentista de formação com doutorado em engenharia biomédica e há 40 anos se dedica aos estudos da bioestimulação, que é o tratamento através da luz, que você confere sempre aqui na rádio CT.com. Meus amigos, por aqui a gente vai colocando um ponto final em mais um Clique Jornal. Grato a todos pela companhia, audiência e a amizade de cada um. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, a trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a editora de argumentos e a jornalista a Fernanda Soares, o diretor de comunicação e do matemático Acioli de Olivo e a presidência do engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, companhia, audiência e amizade e até lá, tchau.
Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.